E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai começar com uma aula diferente agora. Vocês estão acostumados com as aulas de pré-veste, né? As aulas para concurso, para provas. Hoje a gente vai olhar um pouquinho sobre matemática básica, que é muito importante também, tá bom pessoal? Hoje a gente começa falando de fração, a nossa aula 1 de fração. Vão ser algumas aulas aí pra gente ir fazendo. A gente vai conhecer um pouco de fração, ver como é que é, quais são os tipos, quais as operações, o que fazer e tudo mais, tá bom pessoal? Então assim, hoje a gente inaugura uma nova playlist aí, que é a playlist Matemática Básica, tá bom pessoal? E para começar com o pé direito aí, eu vou chamar para vocês, né, um grande batedor de falta, o melhor, quase o melhor da história, posso dizer, hein, diga-se de passagem. Então eu vou chamar para cá, Craque Neto vai passar para vocês um pouquinho de história, falando um pouquinho das frações. Opa, vamos lá então, galerinha. Que Deus proteja todos nós, né? Vamos falar agora de fração, seus pé-de-rato, vamos lá. A fração começou lá no Egito, lá no Antigo Egito, lá 3000 a.C., tá bom, pessoal? Estão ouvindo? Vamos lá. Tira ser do ouvido, vamos ver que tem história agora. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O grande faraó, diga-se de passagem, ele lá falava, dava terra para todo mundo, dava terra lá e pros amiguinhos dele, né, pros Zé Ruela, amigo dele, né, em troca de pão, né, vamos lá. Então, eles cultivavam. Então, cortava a terra lá, né, tinha uns pedacinhos, cadê a caneta? Não, lá, professor, cadê a caneta? Aqui, ó. Eles guardavam uns pedaços de terra para eles. E aí tinha um rio aqui, que é o Rio Nilo, pessoal, lá no Egito. Tá bom, pessoal? Vamos lá, presta atenção em geografia, hein? Então, pessoal, o que tinha lá, né? Ele dava um pedaço de terra e chegava no meio do ano, né? O rio sacando ali, enchia, apagava tudo aqui. E aí eles tinham que marcar de novo, né? Que o faraó era justo, diga-se de passagem, né, pessoal? Então vamos lá, presta atenção. Vamos lá, Veloso, Riudo, cabelo de boneca, vamos lá. Então, ó, aí o que ele precisava, né? Ele chamava os estiradores de corda. Por quê? Pô, seu Zé Ruela, estirador de corda, porque eles tiravam a corda, né, pessoal? Vamos lá, presta atenção. Então, pessoal, o que ele fazia aqui? Ó? Ele pegava um pedaço de corda e ia medir no terreno para ver o quanto que ele perdeu. Mas a corda tem tamanho certo? É a medida da corda. Às vezes dá metade da corda, mais parte da corda. Não sabia, né? É que eles criaram o quê? Criaram pedacinhos da corda aí, mediam marcações para ver certinho. Então pegava um número menor do que um. E um número entre outro número inteiro. E aí eles criaram o quê? A fração, pessoal. Então aí, ó, é daí que vem a fração, seu Zé. Vai lá, tira a cera do ouvido, aprendeu? Entendeu? Muito obrigado. Então presta atenção agora nesse professor maravilhoso aí, diga-se de passagem, que é o Arthur. Vamos lá então, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, craque Neto. Grande craque Neto. Então, pessoal, ó, ouviu falar um pouquinho da história agora sobre que começou lá no Egito e tudo mais, papapá. Agora a gente vai falar, ver um pouquinho os elementos da fração. Realmente, o que é a fração. Então, pessoal, na fração, o que a gente tem? Eu vou colocar aqui em números mesmo, tá bom, pessoal? Para ficar mais fácil de enxergar. Então, vamos dizer que eu tenho aqui 20 por 11 avos, né? 11 avos que a gente fala. Então, 20 dividido por 11 aqui. Então, aqui a gente já vê. A fração, ela é uma divisão e eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro, aqui em cima, a gente vai chamar de numerador. E aqui embaixo, de denominador. Ah, mas por que é uma fração? O que tem a ver uma fração com uma divisão? Não estou entendendo. Eu vou explicar agora, pessoal. Ó, presta atenção, porque vamos fazer essa mesma divisão para uma divisão normal mesmo aqui, né? 20 dividido por 11. 20 dividido por 11. Quais são os elementos que a gente tem numa divisão, né? A gente tem o 20 aqui, que é o dividendo. O 11, que é o nosso divisor. Quando a gente chega lá no final, a gente tem um número aqui que é o nosso resto, né? Então aqui no final a gente tem o resto. E na respostinha aqui, né? Aqui embaixo da chavinha que a gente fez, a gente tem o quociente. Então, reparem que numa fração a gente também tem basicamente esses elementos.
Aqui então a gente vai ter a respostinha aqui, não, o nosso resultado vai ser referente ao quociente. O numerador é o nosso dividendo e o nosso denominador é o nosso divisor. Então aqui a gente já consegue ver que toda fração ela é uma divisão, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai aprender a ler uma fração. E aí tem algumas regrinhas aí que eu vou conversar com vocês aqui agora mesmo. Ó, presta atenção. Se eu tenho o denominador 2, a gente vai falar meio, tá bom? Denominador 2, meio. Anota aí. Denominador 3, a gente vai falar terço. Então, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3. Não é terço de rezar não, tá bom, pessoal? É terço de 3, tá? E do 4 ao 10, a gente vai falar de forma ordinal. O que é essa forma ordinal? Sabe quando a gente está jogando um campeonato, qualquer outra coisa que tenha um pódio, um troféu, qualquer coisa no campeonato, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim vai? Então, a gente falando desse jeito, os números, eles estão na forma ordinais dele, tá bom? Então, ó, eu tenho segundo, terceiro, quarto, e aí, do 4 ao 10, eu vou sempre falar desse jeito ordinal. Então, eu só tenho 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. 1/11? Não. Aí, a partir do 11, a gente vai falar 1/11avos, 1/12avos, 1/20avos, 1/30avos. E aí, só mais pra frente, a gente vai ter uma diferença, que para as potências de 10, a gente também vai falar desse jeito ordinal. Então, 1/100º, 1/1000º, 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 1/milhão. Assim vai pra frente, tá bom, pessoal? Guarda isso e agora, ó, você já pode falar, ó, aprendi a ler fração. Vai ver uma fração em qualquer lugar, aí já vai tirar de letra, tá bom, pessoal? E agora a gente vai falar sobre os tipos de frações. Então, agora vamos pra lousa, hein? Vamos lá, tipos de frações. Tipo 1, no tipo 1 a gente tem a fração própria. Fração própria. Simplesinho aqui, ó, fração própria. O que é a fração própria? A fração própria é quando eu tenho o numerador menor do que o denominador. Então é frações cujo numerador é menor que o denominador. Tranquilo, pessoal? Ó, fração eu tenho uma fração com o numerador menor que o denominador, ela é uma fração própria. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, hein? Bem simplesinho, tranquilinho, fácil de entender. Se eu tenho 16 dividido por 20, eu tenho uma fração própria. Por quê? O 16 é menor do que o 20, então eu tenho o numerador menor do que o denominador. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para o próximo tipo. Agora, pessoal, a gente tem as frações impróprias. Uma fração imprópria, o que ela é? Não é nada de errado não, pessoal, tá bom? É uma fração cujo denominador é menor que o numerador, então o numerador é maior que o denominador. Deu pra entender? Vou mostrar um exemplo. A gente tem o 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, que não, 10 terços, que a gente acabou de aprender, o que ele é? O 10 é maior do que o 3, o 10 é o numerador e o 3 é o denominador. Então aí a gente tem uma fração imprópria. E da fração imprópria, o que a gente tem? A gente tem os números mistos. Então, o que é um número misto? O número misto, ele vem da fração imprópria. Por quê? Reparem que na fração imprópria, o que eu tenho? Eu tenho alguns 3, eu posso ter um 3 mais uma fração. Então, eu tenho esse número aqui de baixo algumas vezes no numerador. Vamos ver aqui, ó. Para chegar até o 10, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 1, 3. 4, 5, 6, 2, 3. 7, 8, 9, 3, 3. Então eu tenho 3, 3 dentro do 10, mais uma partezinha ainda que não completa o 3. Vamos lá então, a gente tem 3 e depois escreve 1/3 aqui, ó. Porque eu tenho 3 inteiros e 1/3, que dá o 10. Então, do número da fração imprópria, eu chego no número misto. Entenderam?
Agora, pessoal, a gente tem a fração aparente. Então, o que são as frações aparentes? As frações aparentes é quando o numerador ele é múltiplo do denominador. Então, o que significa isso? Quer dizer que é uma fração que eu consigo escrever ela como um número inteiro também. Que nem aqui nesse exemplo, que é o 20 quintos. 20 quintos, se a gente pegar o 20 e dividir por 5, a gente chega no 4, não chega? Então, toda vez que a gente vê uma fração que eu consigo escrever ela como um número inteiro, eu posso dizer que essa fração é uma fração aparente, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, a gente tem as frações equivalentes. As frações equivalentes são frações que representam um mesmo valor. Então, elas são escritas de um jeito diferente, mas no final elas são o mesmo número, né? Eles representam uma mesma quantidade. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó. 10 meios. 10 meios, 10 dividido por 2, a gente sabe que é 5, né? Então, a gente coloca 5 aqui. E o 20 quartos. 20 quartos, 20 dividido por 4 dá 5 também. Então, a gente chega aqui, 10 meios e 20 quartos, eles são frações equivalentes. Agora, pessoal, a gente está chegando no finalzinho do vídeo, é o último conteúdo de hoje, porque a gente viu muita coisa já nesse vídeo. Então, para finalizar, a gente vai ver uma propriedade muito importante da fração, uma propriedade sensacional que a gente pode fazer com a fração, que é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, que eu vou apenas criar frações equivalentes, eu não vou mudar o resultado final. Vamos ver? Ó, eu posso multiplicar o 10 por 2 e o 2 por 2, que a gente vai chegar naquela fração equivalente que a gente acabou de ver, que é o 20 quartos. Então, aqui ó, 10 vezes 2, 22 vezes 2, 4. Então, vocês vão vendo que a gente pode multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número que a gente vai chegar no mesmo resultado. E se isso vale para multiplicação, isso também vale para a divisão. E aí a gente chega num momento muito importante, que é a simplificação de fração. Então, simplificar a fração é a gente chegar na forma irredutível. Então, aguarda aí, a forma irredutível. O que é uma forma irredutível? Eu não consegui diminuir mais essa fração. Vamos ver, ó. Eu consigo dividir os 100 vinteavos por 10. Vamos ver o que acontece? A gente divide por 10, em cima e embaixo, a gente chega em 100 dividido por 10, 10. 20 dividido por 10, 2. Então, a gente está chegando aqui ó, na mesma fração equivalente, né? São equivalentes. Mas ainda a gente consegue dividir mais um pouco, né? Por 2, vamos ver? Se a gente divide por 2, em cima e embaixo, a gente chega em 5 e 1. E aí a gente não consegue mais diminuir mais, né? Diminuir essa fração. Então, pessoal, a gente chega na forma irredutível da fração. Seu Joreudo, se inscreve no canal. Vamos lá, não perde tempo igual o cabelo de boneca ali do Veloso, que não se inscreveu ainda. O cabeça de bigorna ali do Maravilha, que ainda não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal, curte e tal, tapa no joinha, manda pra todo mundo, tá bom, pessoal? Que esse professor tá trazendo um conteúdo maravilhoso de passagem. Tá arrebentando com a boca do balão, pessoal. Vamos lá, garotinho. Vamos lá. Obrigado.